bem, agora que nós já mostramos o que é uma função, eu vou começar a apresentar alguns tipos de funções, das mais simples para as mais complicadas. Depois que a gente apresentar esses tipos de funções, nós vamos fazer alguns exercícios e depois questões de prova e finalmente nós vamos passar para o capítulo 19, onde continua o nosso curso de funções. Então eu vou apresentar agora as funções que são chamadas de funções do primeiro grau. São aquelas que são representadas por expressões que são polinômios do primeiro grau. Eu vou mostrar a função linear. Função linear é uma função que tem essa fórmula aqui. Y é igual, vamos dar um exemplo aqui. Y é igual a 3x. Então, y é o x multiplicado por uma constante. Uma outra função, que é uma generalização dessa aqui, ela se chama função afim. Função afim é uma função que tem uma fórmula como essa aqui, por exemplo, y é igual a 4x menos 2. Por exemplo, você tem o x multiplicado por uma constante, mas você pode ter isso aqui somado ou subtraído de um valor fixo. Uma outra também que muita gente esquece é a função constante. Função constante é aquela em que o valor do y é sempre o mesmo, independentemente do x. Por exemplo, y é igual a 2. Tem um caso particular da função constante aqui, que é a função nula. Função nula é assim, y é igual a 0. Uma função que não tem graça nenhuma, né? Mas é um caso particular da função constante. Todas essas funções podem ser chamadas de função afim. Mas a gente tem os casos particulares de cada uma delas que resulta em toda essa variedade de funções. Olha aqui um exemplo do que é uma função linear. Aqui a gente tem uma função cujo gráfico é uma reta passando pelo zero, né? Passando pela origem, ou seja, x igual a 0, y igual a 0. E é uma reta que é crescente, a reta pode ser decrescente também. Quer dizer, essa constante aqui pode ser negativa. Olha só o que está descrito aqui. Digamos que um trabalhador recebe R$30 por hora trabalhada. Encontre a função que determina o valor recebido em função do número de horas trabalhadas. Quer dizer, se ele trabalhar 1 hora, ele ganha R$30. Se ele trabalhar 2 horas, ele ganha R$60. É como se eu fizesse essa marcação aqui, ó. Para x igual a 2, quer dizer, 2 horas trabalhadas, o y, que é o salário que ele vai receber, é isso aqui, né? 60. E para qualquer outro valor aqui de horas, é a mesma coisa. Por exemplo, se você trabalhar 5 horas, vai dar o quê? 5 horas daria 5 vezes 30, né? R$30 por hora. Então, 5 vezes 30 daria 150. Então, como é que é a fórmula dessa função? A fórmula é essa aqui. O valor recebido é igual a R$30 multiplicado pelo número de horas trabalhadas, x. É claro que na vida real você vai trabalhar o quê? 1 hora, ou então uma fração de hora, né? 1h30. Sempre o número inteiro de horas, mas na matemática o número de horas poderia ter qualquer valor aí. E o valor recebido é sempre igual ao tempo, o número de horas, né, mesmo que seja quebradinho, multiplicado por 30, porque 30 é o valor recebido por hora. Isso aqui é um exemplo de função linear. Então, genericamente falando, a função linear é toda função que tem a fórmula y é igual a k vezes x, onde k é um número real qualquer, uma constante, né? E essa função linear tem algumas propriedades. Por exemplo, o f de 0 sempre tem que ser 0. Claro, porque se você fizer x igual a 0, você vai ter k vezes 0, que vai dar 0 também, né? Então isso é uma propriedade das funções lineares. O f de 0 é sempre 0. Tem outra propriedade interessante, que é isso aqui. F de m vezes x é igual a m vezes f de x. Ou seja, quando você multiplica o valor do x
por m, por um número qualquer, o valor da função aparece multiplicado por m. Isso aqui fica fácil de ver se você substituir aqui a fórmula, né? Vamos pegar o caso geral de uma função linear. Y é igual a kx. Se você trocar o x por m vezes x, o que vai acontecer? K vezes... Vamos trocar o x por m vezes x. Né? Quando você troca isso aqui por m vezes x, bom, isso aqui é uma multiplicação comum, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que k vezes m vezes x, ou m vezes k vezes x. Agora, o kx é o y, né? O kx é o f de x. Então, a gente conclui que isso, no fim das contas, vai dar m vezes f de x. Ou seja, quando você multiplica o x por um valor, a função é multiplicada por aquele valor também. Aqui, por exemplo, se você tem um tempo igual a 2 horas, ele ganha 60. Se você pegar um tempo 3 vezes maior, a gente teria m igual a 3, né? Se você pegar um tempo 3 vezes maior, você vai ter um valor recebido também 3 vezes maior, quer dizer, 180 é o triplo de 60. Então você aumenta o x, o y vai aumentar na mesma proporção. E tem uma outra propriedadezinha aqui, que é a consequência dessas duas, que é isso aqui, ó. F de A mais B é igual a F de A mais F de B. Isso é muito fácil você ver, né? É só você usar a fórmula. Troca o f de x por k vezes x. Então isso aqui vai ficar k vezes A mais B. Né? O f de A mais B vai ser k vezes A mais B. Que isso aqui é a mesma coisa que k vezes A mais k vezes B. Isso aqui é justamente o f de A. Isso aqui é justamente o f de B. Então são propriedades que uma função linear tem. A fórmula geral, f de x é igual a k vezes x. E você tem 3 propriedadezinhas que você tem que lembrar. É que o f de 0 dessa função sempre vai dar 0. Quer dizer, vai ser sempre uma reta passando pela origem. Outra propriedade é que quando você aumenta o x, o y vai aumentar proporcionalmente. Ou seja, isso quer dizer que f de m vezes x é a mesma coisa que m vezes f de x. Ou seja, você multiplica o x por m, o y vai ficar multiplicado por m também. E a outra é essa aqui, né? É o f de A mais B é a mesma coisa que f de A mais f de B. Essas propriedades aqui definem o que a gente chama na matemática de linearidade. Linearidade quer dizer, o que você faz com x vai acontecer igualzinho com y, proporcionalmente. Dobra o x, o y vai dobrar. Triplica o x, o y vai triplicar. Se você soma o x, 2 valores de x, o y também vai ter 2 valores de y somados. Então isso se chama linearidade. Não é qualquer função que tem essa característica, né? Quer ver? Todo mundo um dia na vida escreveu assim: a mais b ao quadrado, isso deve ser a mesma coisa que a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso está certo? Não. Porque essa função aqui, que a cada x associa x ao quadrado, essa função x ao quadrado ela não é uma função linear. Então você não pode somar valores de x e ter valores de y somados como resultado. Isso aqui é diferente, isso aqui não é a mesma coisa. Claro, você sabe que você faz um produto notável, né? Então a função quadrática, ela não é uma função linear, ela não tem essa propriedade da linearidade. Quando você soma valores de x, os valores de y não são somados, ele fica diferente. Mas na função linear, a função linear é a única que tem essa característica. Outro tipo muito importante de função do primeiro grau é a chamada função afim. Essa sim aparece muito nas provas, tá? A função afim, ela tem essa forma aqui. O
o y, ou o f de x, né? Você pode chamar de y ou pode chamar de f de x. Vou chamar de f de x. O f de x vale ax mais b, onde a e b são constantes reais. A e b pertencem aos reais. São constantes. Eu coloquei um exemplo aqui, y igual a 2x mais 3. Isso aqui é o gráfico dessa função y igual a 2x mais 3. É um exemplo de função afim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses dois números aqui, tá? Esse número aqui, que está acompanhando o x, ele faz o seguinte: quanto maior é esse número, mais essa reta vai ser inclinada para cima, digamos assim, mais levantada. Se esse número que está acompanhando o x aqui for um número pequeno, vai diminuindo ele, deixa ele positivo ainda, vai diminuindo, diminui ele para 1, diminui ele para 0,5, o que vai acontecer? Essa reta vai abaixando assim, mas ela vai continuando inclinada, é como se fosse, ela continua com essa inclinação aqui, tá? Esse outro número aqui, ele vai dizer se a reta vai ficar mais para cima ou mais para baixo. Por sinal, se você fizer x igual a 0, o que representa x igual a 0 nessa fórmula? Quando você faz x igual a 0, x igual a 0 é aqui, né? Aqui o eixo x. Ó, o x aqui tá valendo, ó, aqui, ó, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, tá vendo? Então, x igual a 0 é isso aqui. Se você fizer x igual a 0, você vai achar o valor que é o f de 0. Olha, se você fizer x igual a 0 nessa fórmula, você vai ter como resultado aqui 3. Então, isso aqui, 3. Quer dizer, isso aqui é o ponto 03, na verdade, né? É o ponto 03. É o ponto de coordenadas 03. Para esse ponto, o x vale 0 e o y vale 3. Olha aqui, ó. O y vale 3 aqui. E o x vale 0. Esse ponto, que é o b da função, ele se chama, vamos botar aqui, vou repetir aqui a função, ax mais b. Esse aqui se chama coeficiente linear. O coeficiente linear, ele faz a função, a reta, o gráfico inteiro, subir ou descer. Aliás, se você fizer o coeficiente linear igual a 0, o que acontece? O que acontece quando o coeficiente linear é 0? Quando o coeficiente linear é 0, você não tem o b. Você vai ter isso aqui, f de x é igual a ax. Ela vira uma função linear, né? Quer dizer, o b vale 0. Então, a gente pode considerar que a função linear é um caso particular da função afim, onde a gente não tem o b, ou seja, o b vale 0, vai passar na origem. Então, a função linear é um tipo especial de função afim. A função afim é mais abrangente, né? Ela engloba a função linear. Esse outro coeficiente aqui, que é o cara que está multiplicando o x, ele também tem um nomezinho. Ele se chama coeficiente. Coeficiente, esse é um coeficiente que faz o quê? Ele faz a reta ficar mais assim ou mais assim. Quanto maior o valor desse coeficiente, ela fica mais inclinada para cima. Se você diminuir esse valor, ela vai ficar quase tendendo a ser horizontal. Bom, e se esse A virar negativo, a reta fica assim, ó. Ela tem a inclinação virada para cá. Então, por isso, esse coeficiente aqui é chamado de coeficiente angular. Então, nós temos aqui duas situações para mostrar. Eu vou fazer duas retas aqui, essa e essa. O que acontece? Essa reta aqui é o gráfico de uma função afim, onde a gente tem o A maior que 0. O A positivo. E essa aqui é o gráfico de uma função afim também, quando a gente tem o A negativo. Quer dizer, quando ela está inclinada assim, o A é positivo. Quando ela está inclinada para cá,
o A é negativo. Tudo tem a ver com esse ângulo aqui, tá? Quer dizer, o ângulo, esse ângulo θ aqui, ele está entre 0 e 90 graus, né? Vamos dizer aqui, esse ângulo θ, ele é menor que 90 graus, maior que 0, né? E no caso do A negativo, esse ângulo θ é um ângulo maior do que 90 graus, né? É um ângulo obtuso. Aí vamos considerar no máximo de 0 a 180, né? Então, esse θ, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, o fato do A ser positivo ou negativo vai mandar nesse ângulo aqui, tá? Se esse ângulo vai ser menor que 90 ou maior do que 90. Então, coeficiente angular, coeficiente linear, faz a reta aí mais para cima ou mais para baixo. Ou seja, o valor que você tem aqui, que é o ponto onde a reta corta o eixo y, esse valor aqui é o b da função. Né? Aqui também, isso aqui é o b da função. É o coeficiente linear. É quando o x vale 0. Ou seja, é quando a reta corta o eixo y. Cortar o eixo y quer dizer que naquele ponto o x vale 0. Então você tem que estar craque nisso, né? Conhecer todos esses detalhes, o que interfere esse número e esse número no jeitão da reta, né? Na posição dela e tudo mais. É claro que você não vai decorar isso nem fazer musiquinha para lembrar disso, né? Você vai fazer o quê? Exercício. Você fazendo os exercícios, você vai lembrar disso. Porque isso é o ponto de partida para resolver questões, né? Se você não sabe essas propriedades, você não tem nem como começar.